Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridíssimas aqui do meu canal, vocês que me seguem aqui no canal, minha gratidão profunda por você me seguir e compartilhar os vídeos aqui postados. Hoje estamos mais uma vez aqui com o projeto Torpedo 365, episódio 181. E hoje eu tenho um tema assim bem legal para conversar com você sobre a sabedoria de Jesus, a inteligência de Jesus, que era uma coisa fantástica. Então, como eu criei uma vinhetinha para o nosso canal, para o nosso projeto, vamos lá para a vinheta. Já já eu volto com o vídeo de hoje. Muito bem, hoje eu quero refletir com você sobre a sabedoria, a inteligência de Jesus, a perspicácia de Jesus, até porque ele conhecia o pensamento, os pensamentos das pessoas, então não tinha como ludibriar Jesus, mas ele colocou assim em evidência a sua inteligência, e eu quero comentar dois desses episódios em que aparece assim muito claramente, saltam à vista, como ele era inteligente, como ele era perspicaz. E as pessoas queriam pegá-lo na armadilha, ele fazia com que as palavras das pessoas voltassem contra elas mesmas, tá? Então, o primeiro texto, o primeiro episódio está em Mateus 22, versículo 15 em diante. Mateus 22, 15 em diante. Então, os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, jogar uma rede, em suas próprias palavras. Enviaram-lhe seus discípulos junto com os herodianos, que lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Veja, aqueles homens, eles eram muito hipócritas, muito hipócritas. Primeiro eles foram até Jesus, diz aí a palavra, o relatório, que eles foram até Jesus com os herodianos, eram os soldados de Herodes, tá? Eles chegaram até Jesus bajulando Jesus, essas palavras mansas, elogiando. Nós sabemos que o Senhor é íntegro, ensina o caminho de Deus conforme a verdade. E o Senhor não deixa se influenciar por ninguém e nem se prende pela aparência dos homens. Aí vem a pergunta, que era uma armadilha contra Jesus. É lícito pagar imposto a César ou não é? Por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Se Jesus dissesse assim para eles, direto, é lícito pagar imposto a César? Jesus ia criar uma situação muito desagradável com os judeus, porque os judeus eram um povo dominado pelos romanos. E aí eles iam acusar Jesus de ser antipatriota. Como que você está defendendo o imposto para os romanos? E por outro lado, se Jesus dissesse, não é lícito pagar imposto a César, os herodianos, os soldados de Herodes, estavam ali para prender Jesus por insurreição, por rebeldia. Olha só a astúcia daquelas pessoas. Aí Jesus pegou uma moeda, e Jesus mostrou para eles a moeda. Era a moeda de 1 denário. Jesus mostrou para ele, eu tenho aqui uma moeda de R$1. E as moedas brasileiras, eu tenho aqui 5 centavos, 10 centavos da prateadinha, 10 centavos da amarelinha, 25 centavos da prateada, 25 centavos da amarela e 50 centavos. Todas elas têm uma figura. De um lado tem o valor e no lado de trás tem uma figura representando a história do Brasil. Jesus pegou um denário que também tinha ali uma figura atrás e Jesus mostrou para eles e disse assim, Jesus perguntou para eles, de quem é a efígie impressa aqui atrás da moeda? De quem é a figura aqui impressa? E eles disseram, de César.
Era o imperador que estava ali. E aí Jesus disse, então, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague o imposto e dê suas ofertas. Qual é o problema? Aí aquelas pessoas ficaram admiradas pela sabedoria, pela inteligência de Jesus. A outra ocasião em que Jesus demonstra essa sabedoria fantástica está também no livro de Mateus, no capítulo 21. Olha só, gente. Mateus 21 diz que Jesus entrou no templo e, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? A gente percebe que sempre eram os líderes que queriam pegar Jesus em alguma contradição. Nunca era o povo, as pessoas mais simples, mais humildes. Por quê? As pessoas mais simples, mais humildes, elas iam até Jesus para aprender de Jesus. Elas iam até Jesus para conhecer a vontade de Jesus e para receber milagres. Elas buscavam cura para os seus problemas físicos, mentais e espirituais. Elas iam até Jesus porque elas eram carentes, elas precisavam de amor, de atenção, de cuidado. Os líderes da nação e os líderes religiosos, eles iam a Jesus com outro propósito. Eles iam a Jesus sempre buscando pegá-lo em alguma contradição. Sabe por quê? Porque no fundo eles não sentiam necessidade de Jesus. No fundo, eles não sentiam necessidade de Deus. Eles eram autossuficientes, eles se bastavam. Então, eles tinham tudo o que eles queriam, tinham um cargo de alta liderança na comunidade, na sociedade, tinham bens materiais, para eles não faltava nada. Por que eles iam buscar a Deus? Por que eles iam buscar Jesus? Eles tinham medo de perder a posição de liderança deles. De repente vem uma pessoa lá de Nazaré, uma cidade inexpressiva naquele contexto, dizendo que é filho de Deus e começa a curar e começa a pregar e tem uma sabedoria fantástica. E aí eles chegam a Jesus e perguntam: com que autoridade você faz isso e quem te deu tal autoridade? E novamente Jesus mostra a sua sabedoria fantástica quando Jesus diz para eles assim: eu vou responder para vocês desde que vocês também respondam uma pergunta para mim. E Jesus então manda a pergunta, é uma bomba, né? Jesus diz assim para eles, pergunta para eles: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? Ou seja, Jesus devolveu a arapuca, a armadilha para eles. Por quê? Eles chegavam sempre para Jesus, sempre no meio de pessoas, no meio do povo, onde tinha muita gente. Eles queriam que Jesus entrasse em contradição diante do povo, diante das pessoas, para que eles pudessem prender e prejudicar o ministério de Jesus. Jesus devolveu a pergunta à altura e no meio do povo. E por que essa pergunta sobre o batismo de João era uma arapuca, uma armadilha que Jesus estava devolvendo para eles? Porque se eles dissessem, o próprio relato diz, né? Se eles dissessem que o batismo de João era de Deus, Jesus ia perguntar para eles: então por que vocês não creram no batismo de João? Por que vocês não aceitaram? E se eles dissessem que o batismo de João era dos homens, eles temiam a reação do povo, porque o povo considerava João um profeta. E aí eles disseram para Jesus, pensaram, conversaram entre eles, né? E disseram para Jesus: nós não sabemos se o batismo de Jesus era de Deus ou dos homens. E aí Jesus disse assim: então nem eu vou dizer para vocês como que é autoridade eu faço todas essas coisas e quem me deu a autoridade. Ou seja, vocês não têm sabedoria para responder uma pergunta tão simples. Fica bem evidente o porquê que vocês estão me fazendo essa pergunta sobre a minha autoridade. Eu acho esses dois textos fantásticos, simplesmente sensacionais, porque Jesus era, além de sábio,
Porque existe uma diferença entre sabedoria e inteligência, né? Sabedoria está num nível assim acima da inteligência. Sabedoria é você saber usar a inteligência que Deus te deu. Tem gente que é inteligente, mas não sabe usar a inteligência, né? O sábio, ele tem esse insight, esse feeling de usar a inteligência que Deus deu. E Jesus era inteligente, mas ele era também sábio. Ele era divino. Não precisa dizer mais nada a respeito, não é verdade? Então, gente, eu quero hoje deixar essa mensagem com você, por quê? Porque a própria Bíblia diz assim, ó, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com alegria, espontaneamente. A história de Salomão fala, né, que Salomão, eu já falei isso aqui no Torpedo, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa a Deus. Deus disse, peça qualquer coisa eu vou te dar. E Salomão pediu o quê? Pediu sabedoria. Que Deus dê para você e para mim, no dia de hoje e ao longo da nossa vida, a sabedoria, o discernimento, a inteligência que havia em Jesus. E que Ele nos permita andar nos caminhos dEle, escolher os caminhos dEle, porque esses são os melhores caminhos, os caminhos de Deus. Que Deus te dê um dia feliz, cheio de bênção, cheio de paz. E amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para você. Amanhã é o torpedo 182. Fique com Deus, forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.